Olá, você que acompanha o canal Ideal, nós estamos começando mais um podcast, o nosso Pode Falar, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, saúde, João. Até vamos arrumar um pouquinho a postura aqui. Eu ia falar que o pessoal de casa já vai começar a se ajeitar aqui para começar a entrevista. Pois é, eu tenho um sério problema já nesse sentido. A gente vai falar do Dr. Hérnia. Pois é, a oportunidade para você realmente cuidar da sua saúde. A gente vai entender um pouco mais sobre esse serviço que é prestado, que traz realmente um resultado muito importante, né, para as pessoas que são atendidas. Nós vamos conversar aqui com o Júnior e também com a Érica para repassar mais informações. O Júnior é o gestor, a Érica a fisioterapeuta, e eles vão trazer informações sobre o trabalho do Dr. Hérnia. O nome já indica muita coisa, né? Mas para a gente primeiro fazer essa abertura, Júnior, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que é então o Dr. Hérnia, qual é o trabalho que é realizado. Olá, você. Olá, boa tarde a todos. O Dr. Hérnia é uma franquia especializada no tratamento da coluna, né? O nosso principal tratamento é o tratamento da hérnia de disco, sem cirurgia e sem medicação. Então, além dos sintomas que a hérnia causa, a gente consegue tratar esses problemas, não só o sintoma, mas o que está causando o sintoma. Esse é o nosso objetivo, é eliminar a causa do problema para que o paciente volte a ter a qualidade de vida e se recupere totalmente com o nosso tratamento. Legal. E, Érica, você faz esse atendimento diretamente com o paciente, é isso? Olá, você. Isso, olá, boa tarde a todos. Sim, eu sou a fisioterapeuta da clínica aqui da unidade de Xanxerê. Sou eu quem realiza os tratamentos aqui que a gente disponibiliza para a população. Bom, primeira rodada de perguntas aqui que a gente começa, me chamou bastante atenção o fato de não precisar de um medicamento, não precisar de uma cirurgia para a pessoa fazer o tratamento e ter um resultado efetivo também. Fala um pouquinho mais sobre isso, Érica. Isso, os nossos tratamentos que a gente disponibiliza são 11 tratamentos, então todos são a partir de técnicas exclusivas dos nossos protocolos da Dr. Hérnia, com equipamentos de última geração, tudo para que a gente possibilite um tratamento não invasivo e que a gente consiga solucionar o problema, aquilo que está gerando as dores do nosso paciente. Então a gente vai fazer uma avaliação para a gente poder direcionar um dos nossos tratamentos para os nossos pacientes conforme a sintomatologia, a avaliação, aquilo que o paciente apresentar na consulta. Legal, isso é bem interessante. Inclusive, nós estávamos conversando antes dos bastidores aqui, né? Vocês estavam comentando que é uma eficiência muito alta nesse tratamento, né? Isso. Nós temos uma eficácia de 95,3% no nosso tratamento. Então, de 100 pacientes, menos de 4% vão embora dali sem algum resultado. Então, a gente consegue fazer uma recuperação total de 95% dos pacientes. Saem dali sem nenhuma dor. Então, a gente consegue fazer uma recuperação total. E a partir dessa recuperação, esses pacientes estão livres de uma cirurgia. A gente consegue evitar em 95% dos casos que a gente encaminha o paciente, né, para um procedimento cirúrgico. Então, nós temos toda essa eficácia muito positiva. Agora, Júnior, é qualidade de vida também para a pessoa que sai, que faz parte dessa estatística, que realmente sai sem dor, sem ter esse problema, porque realmente incomoda. A pessoa não trabalha direito, não consegue ter uma vida adequada com dores assim tão intensas, né? A hérnia de disco é uma doença limitante, né? Ela traz muitos sintomas e sinais que muitas vezes são irreversíveis se a pessoa não busca um tratamento. Então, todos os dias nós atendemos diversos pacientes com problemas que já está um ponto que não tem mais o que fazer, nem uma cirurgia vai resolver, nem o nosso tratamento é capaz de resolver esse problema, porque a pessoa esperou demais para procurar ajuda, né? Então, o que acontece? Tem alguns sinais que a gente identifica na avaliação que a gente direciona, né? A clínica então busca avaliar de uma forma bem detalhada o paciente quando ele chega na clínica, né? Ele passa por uma avaliação de 30 minutos, onde é feita a análise física, né? Os testes específicos para problemas de coluna, e também nós conseguimos analisar os exames, se o paciente já tiver realizado. Se ele não tiver nenhum exame, nós solicitamos uma ressonância magnética, que é um exame mais detalhado e que mostra realmente os problemas da coluna, do disco, né? Porque um raio-x ele só mostra a parte óssea, então a gente não consegue ter essa dimensão do problema do paciente, né? Lembrando que o exame ele é complementar, né? Então os testes e a clínica do paciente que é o principal foco ali na consulta. Então, através dessa avaliação a gente já consegue determinar se o paciente tem uma lesão discal ou não, né? E aí a gente solicita o exame para complementar o diagnóstico e mostrar para o paciente, porque o paciente quer ver realmente ali onde está a lesão. A gente também consegue identificar o tamanho da lesão,
para onde que a hérnia rompeu, porque a hérnia pode ter vários tipos de hérnia, né? Então ela pode migrar para um lado, para o outro, pode comprometer o nervo de uma forma mais cheia ou mais para um lado. Então a pessoa começa a sentir dores que irradiam mais para uma perna, para a perna direita, para a perna esquerda ou para o braço, né? Porque a hérnia ela pode se desenvolver tanto na cervical, né, que é nessa região do pescoço, quanto na lombar, que é o final da coluna. Agora, sobre essa questão de você desenvolver a hérnia de disco, tem alguns fatores que eles são importantes ou decisivos para que a pessoa tenha uma hérnia? Érica, fala pra gente. Então, a questão genética a gente percebe que é predominante. Então, a questão genética, por exemplo, tenho meu pai que tem hérnia de disco. A propensão de você desenvolver uma hérnia, problemas de coluna ali, ela é ainda maior. Então, além disso, também a gente associa hábitos de vida, né, maus hábitos de vida, falta de exercício físico, às vezes alterações posturais que a pessoa desenvolve, ou até mesmo o trabalho que a pessoa exerce. Então, nunca é um fator só, é sempre um conjunto de fatores, né, que acabam levando a esse desenvolvimento de problemas na coluna, de hérnias de disco, né, essas compressões de nervo. Às vezes a pessoa acha ali que tem uma dor do nervo ciático, é simplesmente o nervo ciático. Mas dessas dores do nervo ciático, geralmente elas ocorrem 90% das vezes por uma hérnia de disco. Então, sempre nunca é só o nervo, alguma coisa está comprimindo ele lá em cima. Por isso ele está gerando a dor na perna, né? Então, tudo isso tem que ser sempre observado. Mas a questão ali da genética, os maus hábitos de vida são os fatores predominantes para o desenvolvimento, né? Principalmente em pessoas jovens. Então é sempre importante você ter a ciência, né? Que você já tem ali, de repente, na sua família problemas. Quanto antes você começar a mudar seus hábitos, ter os cuidados posturais adequados, né? A gente consegue aí prevenir, né? Ou desacelerar esse desenvolvimento. E quando a gente fala em maus hábitos, também é aquela questão do celular, né, que nós íamos comentando antes. Às vezes a pessoa tá até assistindo o podcast agora, né, que assim, ó, né, são problemas que podem contribuir também, né? São problemas que podem contribuir. A gente percebe também, né, estudos científicos na questão do home office ali depois da pandemia. Muito desenvolvimento, né, de problemas na região lombar e cervical. Então, aumentou também muito a procura de tratamento cervical depois, né, da pandemia, justamente pelo home office, pela postura das pessoas, porque você trabalhar em casa não é a mesma coisa que você estar ali sentado no seu escritório, né? Então, às vezes a gente trabalha, né, numa cadeira que é inapropriada, ou ali no sofá. O sofá não é um bom lugar para quem tem problemas de coluna, deitado na cama, né? Chega agora... Olha aí, ó. Chega agora o inverno, a gente quer ficar aquecidinho, fica lá na cama deitado trabalhando. Isso tudo não é bom, né? Então, essas alterações na postura no dia a dia acabaram interferindo na coluna, no alinhamento da coluna desses pacientes, e isso aí ajudou a desenvolver. Então, a gente percebeu uma grande, assim, aumento da procura depois, principalmente pela questão do home office, principalmente das questões cervicais, né, pelo trabalho no computador. A questão também da cervical tem muito a ver com trabalhos sentados, né? Quem trabalha muito sentado em escritório, né, ou até mesmo em bancos, dentistas e outros profissionais que trabalham com a postura errada, né, acabam desenvolvendo problemas na cervical. É claro que o celular, o uso do computador, né, ficar muitas horas sem levantar da cadeira, isso também é bem prejudicial. E um fato importante também é que o cigarro, o fumo, é um dos principais causadores da hérnia de disco também. Olha só. Porque ninguém associa, porque ele desidrata tanto a pele quanto as cartilagens, as articulações. E o disco da nossa coluna ele é composto por líquido, então ele é basicamente composto por um líquido como se fosse um gel. E ele acaba conduzindo essa perda de líquido no local, desidratando e causando algumas alterações no disco e uma possível hérnia de disco também. Então, cigarro, obesidade, né, e fora as outras questões que a doutora Érica já comentou antes, né? A gente ouvia bastante o pessoal falar, e na verdade ainda ouve, né? Acho que todo mundo tem na família alguém que fala, fulano de tal desde jovem, trabalhava no pesado, fazia bastante esforço. Na nossa região tem esse costume, né, de bastante trabalho e muitas vezes aquele trabalho pesado. Isso também acaba sendo um fator que influencia bastante, eu acredito, para desenvolver uma situação como essa de hérnia. Sim. Hoje nós vemos que a procura por tratamento de pacientes jovens é muito alta. Então nós temos já pacientes às vezes de 18, 20 anos com hérnia de disco.
Então não foi desenvolvida por um trabalho pesado, muitas vezes são estudantes que nunca trabalharam com esforço, então eles desenvolveram hérnias e hoje sofrem com dores na coluna. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa média de idade na clínica é de 40 a 50 anos. Então é um público jovem que, claro que a hérnia ela não se desenvolve de um dia para o outro, ela tem um tempo para isso acontecer, né? Tem todo um processo, né? Então, as pessoas que não cuidam têm uma chance maior de desenvolver. Claro que as pessoas mais velhas têm a questão da idade, do desgaste, da desidratação, da degeneração ali do disco, que compromete também o sistema todo ali e desenvolve. Porém, as pessoas mais jovens que não cuidam ou que já têm uma predisposição, elas desenvolvem com mais facilidade, né? Mas, claro que hoje consegue... Quanto mais cedo a pessoa buscar um tratamento especializado, os resultados são mais satisfatórios, né? A gente entende que pacientes com perfis saudáveis, hábitos de vida saudáveis, que são ativos, que se movimentam, que fazem atividade física, têm um resultado mais satisfatório com uma rapidez maior também. Então isso é importante ressaltar, porque as pessoas às vezes vão associando uma dorzinha leve, vai tomando uma medicação, acha que vai resolver, e na verdade a medicação ela só mascara o problema, ela não trata, né? Inclusive, só, desculpa cortar, Éder, só falando até um pouco pro público que tá nos assistindo nesse momento, que nem você falou, algumas pessoas tomam remédio para mascarar um pouquinho a dor e tudo mais, e não dão muita importância pro que pode ser, né? A gente tem uma questão também que os homens hoje em dia são pessoas que não cuidam da saúde, né? A gente tem vários casos de várias doenças e tudo mais que o homem... Mas ainda é um tabu, é um tabu bem grande o homem sentir uma dor e correr atrás para ver o que é. Ele espera chegar no momento crítico para depois ir se consultar, ou até mesmo a esposa leva o homem se consultar. Tem alguma forma, assim, de prevenir uma situação como essa que vocês enxergam? Alguns sinais, talvez? Então, alguns sinais que possam dar para essas pessoas que estão assistindo aqui agora, que estão sentindo aquela dor e estão se recusando a se consultar? O principal sinal é se a pessoa tem dor há mais de 3 meses. Então, é um sintoma de hérnia de disco. Então, não é só uma dor muscular. Chega pacientes na clínica, estou com uma dor, mas é muscular, eu tomo um remédio e passa. Só que aquela dor continua, né? Então, às vezes faz uma injeção de anti-inflamatório, né? E fica 2, 3 dias sem dor e volta. Então, isso é um sinal de que realmente tem algo mais grave ali. Porque a dor é sinal que tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa investigar isso. Por isso que na clínica a gente faz uma avaliação, uma consulta bem detalhada, minuciosa, para determinar da onde está vindo a dor. Porque a gente quer saber a origem do problema para daí sim fazer um tratamento adequado. Porque o remédio ele não é capaz de tratar uma hérnia de disco. Ele não tem essa capacidade de fazer com que a hérnia desapareça ali. Acontece que ela vai aliviar, talvez por um período curto, o sintoma, mas passou o efeito da medicação, logo a dor volta. E muitas vezes o paciente já tem uma hérnia maior, volumosa, atingindo o nervo mais cheio ali, ele não tem resultado com uma medicação, muitas vezes tomando remédios fortes, analgésicos, bem fortes que causam outros problemas e complicações. Pois é, bem nesse sentido, Érica. É comum pegar esse tipo de situação de uma pessoa que passou bastante tempo tomando medicação, viu que não tinha mais o que fazer, alguém indicou e aí foi para fazer realmente o tratamento e resolver a situação, porque a gente fala é um paliativo, né? Você resolve pontualmente aí no dia, mas a dor continua depois e quem sabe vai até agravando, acredito eu, o fato de não procurar o tratamento. Sim, o que eu mais percebo principalmente acaba o tratamento, o paciente me diz assim, por que eu não vim aqui antes? Por que eu passei tanto tempo sentindo dor? Então, a maioria das pessoas, se eu posso dizer, eu acho que 90% das pessoas que nos procuram já passaram ali pelo menos uns 3 meses tentando com medicação. No início resolvia, aí depois voltava e aí vinha piorando, né? Então, eu acho bem importante a gente ressaltar os principais sintomas de problemas de coluna. Porque às vezes a pessoa acha que é um problema ali, principalmente pessoas novas. Acha, como o Júnior falou, uma dor muscular ali na coluna, né? Ali ao redor da coluna. Toma a medicação, uma injeção e passa. Mas é muito importante a gente ressaltar. Como o Júnior falou, é uma dor aí que vem persistindo há mais de 3 meses. Né? Uma dor que é pior de manhã, né? Ou no final do dia.
Às vezes pode sentir também formigamentos, no caso de dor lombar, né, de hérnia disco-lombar. É comum o formigamento, a dor nas pernas, formigamento, alguma dormência, que vai até a região dos pés. Tudo isso é importante nos casos de hérnia de disco, alterações cervicais. A irradiação dos nervos vai para os braços, pode ter dor de cabeça também. Então, muitas pessoas não sabem que uma hérnia de disco na cervical pode dar dor de cabeça. Então, a pessoa vem com uma dor aqui, né, no ombro, uma dor de cabeça, e acha que às vezes é estresse do dia a dia, trabalho, tensão, né, mas na verdade tem um problema que está se desenvolvendo ali, uma hérnia de disco. Então, é bem importante a gente ressaltar esses sintomas, esses sinais que estão ali presentes, porque muita gente vem aí com a medicação, só levando aquele problema, empurrando aquilo com a medicação, né, um paliativo, e aí chega lá, às vezes, com um problema muito avançado, que poderia ter sido resolvido muito antes, né, se tivesse procurado uma ajuda especializada, como que a gente oferece, né? Vocês têm um dado interessante também que a gente comentava antes de começar a gravação, que é a porcentagem de afastamento de pessoas do trabalho em função de uma hérnia. Realmente chama atenção, né, Júnior? Exato. Segundo o INSS, é recente até a entrevista e estudo que eles fizeram, problemas de coluna é o principal motivo de afastamento das pessoas do trabalho. Então, isso não só para pessoas que trabalham com esforço, mas pessoas que realmente trabalham muito sentadas, como eu falei antes, e também movimentos repetitivos, né? A nossa região aqui tem bastante indústrias também, né, que trabalha com movimentos repetitivos, então isso também é bem importante trabalhar com uma parte da prevenção também, né, para que evite que os funcionários tenham lesões mais graves e que realmente eles precisam ficar afastados do trabalho, né? Agora tem aquele trabalhador autônomo muitas vezes, né? Aquele profissional que depende do trabalho diretamente, se ele não trabalhou, não recebe, ponto final. E aí ele fica protelando, né? Ele acaba jogando cada vez mais para frente e tal e agravando a situação. O tratamento a gente pode resumir que acontece de forma rápida, né, Érica? Se você for analisar pela forma como é a taxa de eficácia dele, ele acontece de forma rápida. Fala um pouquinho mais sobre isso também. Acontece de forma bem rápida mesmo. Nosso tratamento mais longo ele tem duração de 3 meses, né? Então, em um curto espaço de tempo ali, a gente consegue resolver aí o problema do paciente. Então, se a gente for pensar que às vezes o desenvolvimento do problema de coluna vem aí há anos com maus hábitos, é um tempo de recuperação muito curto, né? Tem pessoas que chegam lá e acham que 3 meses é demais, é muito tempo. Mas se a gente for pensar quanto tempo a pessoa vem aí, né? Juntando às fatores. Vezes sente dor há 3 meses, né? Então não é um tempo muito longo. E é o que eu sempre falo para os meus pacientes, para quem chega lá. Se a gente não tratar agora que está no início, que está no começo dessa dor, e principalmente para o pessoal autônomo, uma hora a sua coluna vai fazer você parar para tratar. Já pensou você que é o provedor, né, da sua casa, do seu alimento, ter que parar o seu trabalho por causa de um problema de coluna que tem solução, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, eu sempre falo para meus pacientes, não deixa agravar, não deixa chegar ao extremo da sua dor, né? Tanto que a gente trabalha, um dos nossos tratamentos é o tratamento preventivo, para pessoas que têm ali um início de uma dor, sabe que tem um probleminha pequeno ali na coluna, a gente trabalha com tratamentos preventivos também, que é para prevenir o desenvolvimento de hérnias de disco, para pessoas que estão no início ali do desconforto, que tem uma dorzinha conforme algum esforço que faz, né? Tudo isso a gente precisa avaliar para direcionar conforme os sintomas que o paciente já apresenta, né? Recentemente, inclusive, nós tivemos uma paciente que recebeu alta, 12 anos ela sofria com dor na coluna. E em 3 meses ela ficou zerada, ficou sem nenhuma dor. Então ela ficou muito feliz, ela falou que não sabe quanto que ela gastou com medicação, com injeções, com tratamentos que não tiveram resultados. Ela falou, se eu soubesse que fosse tão rápido a melhora, porque a maioria dos pacientes, eles não vêm na clínica logo que a dor começa. Então, eles são pacientes de mais tempo, né? De 4 anos, de 3 anos, de 12 anos, de 8 anos. Então, são pacientes que sofrem com dor há muito tempo, que esperam muito para procurar ajuda, ou quando procuram, não fazem um tratamento adequado, especializado, fazem o uso de medicação e às vezes um tratamento que não é especializado e que realmente não vai oferecer resultado, né? Então esse é o nosso grande diferencial, né? A gente busca realmente resolver o problema do paciente enquanto há tempo, né? Porque gostaria também de ressaltar algumas questões
como eu falei antes no nosso início, temos algumas questões que realmente o paciente ele evolui para uma cirurgia, né? Sim. São sintomas graves e que muitas vezes a pessoa não consegue reverter mais. Por exemplo, a hérnia de disco ela causa perca urinária e perca fecal. A pessoa pode ficar perdendo urina e fezes. Nossa. Pode ter essa região da genital amortecida e nunca mais recuperar. Ela pode perder o movimento da perna. Ela pode ficar com o pé caído e nunca mais conseguir voltar ao movimento do pé, de erguer o pé para cima, né? Então, são sintomas que caracterizam uma cirurgia urgente. O paciente tem 48 horas para fazer a cirurgia nesses casos. E a gente sabe que em 48 horas não vai encontrar nenhum profissional, nenhum médico especializado para fazer isso. Então, são sintomas que o paciente precisa entender que é uma patologia grave, que realmente ela pode deixar sequelas que não tem como reverter depois, mas que se o paciente buscar ajuda a tempo, ele consegue recuperar a sua qualidade de vida, eliminar os sintomas, voltar a jogar seu futebol, brincar com o seu neto no colo, sua filha, seu filho, né? Então a gente percebe ontem mesmo, acompanhando uma consulta, teve um paciente que não estava mais conseguindo jogar bola. Ele gosta muito de jogar futebol 2, 3 vezes na semana, não estava mais conseguindo, corria todo travado e após o futebol ficava com dor 2, 3 dias. Então, ele chegou na clínica com um exame que realmente já mostrava uma lesão bem importante, uma pessoa jovem de 33 anos. Então, a gente consegue identificar que cada vez mais a gente tem recebido pacientes com problemas graves e que vai levando e chega um ponto que realmente não dá mais. Como foi falado agora há pouco também, aqui na região a gente atende muito o pessoal da agricultura, né? Pessoal que mora no interior, que tem que pôr a mão na massa mesmo, que muitas vezes não tem quem ajude, né? E que realmente, se a pessoa não buscar um tratamento, ela não vai mais conseguir trabalhar. E aí sim ela vai ter que ficar limitada, não vai conseguir mais fazer as atividades do dia a dia, que muitas vezes só depende dela, né? Então, essa que é a grande questão que a gente reforça bastante com o paciente. Às vezes o paciente chega na clínica e eles não têm uma prioridade. A gente fala muito sobre prioridade de cuidar da saúde, né? Hoje é uma prioridade. Então, porque você pode ficar sem trabalhar por conta de um problema nas costas. Então, pode deixar de fazer alguma atividade que tanto gosta. Mas, às vezes, não quer fazer um investimento ou não quer gastar um valor ali para fazer o tratamento, mas vai ter um custo muito maior com isso depois, com as consequências que isso vai causar. Então, isso é algo bem importante. A gente fala muito na clínica, às vezes as pessoas pagam 4, 5 mil reais num celular, mas não tem um valor para investir na saúde que muitas vezes é bem menor do que isso, né? Então, as prioridades das pessoas estão muito invertidas, né? Então, a gente consegue identificar isso também com uma grande parcela dos pacientes. E se você for olhar pelo fato de que a pessoa com uma dor constante ali, ela não vai ser produtiva de verdade no trabalho, ela não vai conseguir desenvolver as atividades dela com todo o potencial. Aquilo acaba sendo um incômodo constante. Então, essa economia talvez que a pessoa pensa em fazer, ela acaba sendo, na verdade, um grande prejuízo já no curto, imagina no médio e no longo prazo, né? Então, a pessoa, não vou gastar agora, mas aí ela não consegue trabalhar, quem sabe ela está deixando de crescer na carreira profissional, de buscar outras oportunidades também em função de uma dor. Se limitando, às vezes deixando de fazer uma atividade que gosta, como o Júnior comentou, né? Que é algo que te dá prazer e está muito relacionado à qualidade de vida. Então, tem muitos fatores ali envolvidos. Sim, são muitos fatores e que também acabam... A pessoa que tem dor, ela nunca tá bem, né? Ela tá mal-humorada, quem tá por perto já não tá satisfeito, né? Às vezes a gente recebe bastante casais lá na consulta que às vezes a esposa leva o marido, né? Igual você comentou antes, né? Que às vezes o marido os homens na grande maioria não buscam por conta própria e a esposa leva, porque queira ou não afeta a qualidade de vida do casal, né? Ou da família. Então isso acaba que acarretando vários problemas ali, tanto emocionais quanto físicos, né? Então é importante essa busca por ajuda, né, o quanto antes, para que não
aconteça esse tipo de coisa, né? E é só perguntar uma questão assim, que a gente tem falado muito da prevenção em relação a essas dores na coluna, hérnia e tudo mais. Mas após o tratamento de vocês também existe uma pós, né? Que é o que o pessoal também tem que se cuidar, tem que se tratar, porque que nem vocês estavam comentando antes, é uma doença hereditária, né? Então às vezes o pai, a avó já tem esse problema constante e a pessoa desenvolve desde cedo. Daí faz o tratamento, às vezes não quer mais se cuidar e daí acha que é milagre também. Tem essa prevenção também depois de ter feito esse tratamento, né? Sim, tem. Eu sempre falo para os meus pacientes, no final do tratamento, eu falo, ó, eu não dei para o senhor uma coluna nova, né? Então, o senhor, terminamos aqui, mas agora eu quero que o senhor busque um pilates, faça alguma atividade física que se comprometa em continuar, em fazer que o senhor goste, né? Porque o tratamento terminou aqui, mas os cuidados seguem, né? Eles têm que seguir, porque o problema ele estava ali, né? Então, ele pode voltar se você não cuidar, se você voltar, digamos, ter um dia normal com esforço, sem cuidado nenhum. Então, é muito importante, né, depois, o pós-tratamento, né, fazendo exercícios, cuidando da alimentação, cuidados com a postura, para evitar, né, a volta desse problema, né, é bem importante. Nós temos também na clínica protocolos de manutenção, que nós chamamos, certo, que são para pacientes que já fizeram o tratamento e eles precisam se manter bem. Há alguns anos. Exato, como se fosse uma revisão, igual é feito no carro, né? Legal. Então nós temos um tratamento assim, que é para pacientes que já fizeram o tratamento, que evoluíram bem, tiveram resultados legais, e que eles voltam após 6 meses, 4 meses, para fazer uma avaliação, para ver como que passaram nesses meses, para ver se estão se cuidando, se estão tomando os cuidados com as orientações. E aí, se for necessário, a gente entra com um tratamento mais curto, que é um tratamento de 1 mês, né, onde o paciente passa por alguns procedimentos para que evite que tenha novas crises, porque a hérnia de disco ela pode voltar mesmo com tratamento especializado, mesmo com cirurgia, né? Então é muito importante o paciente manter esses cuidados após o tratamento, né? E a gente fala muito sobre isso, que as pessoas às vezes cuidam do carro, né? Fazem a manutenção, cuidam de todas as coisas, mas esquecem de cuidar da coluna, né? Do corpo. E realmente o corpo precisa de cuidados, né? Assim como precisa num cardiologista, num ginecologista, precisam ter cuidados com a parte da coluna também, né? Que é o que nos sustenta, né? É importantíssimo. E aí você para olhar nesses impactos que a gente está falando, realmente é algo que funciona. Eu vejo assim, muitos exemplos, né? Todo mundo deve ter alguém próximo que sofre, que tem essa questão de ter alguma dificuldade. Agora, para ti, Érica, enquanto profissional, teve algum caso que te marcou, assim, que você disse, nossa, que bom, né? Essa pessoa realmente merecia sair daqui bem. Teve alguma situação, claro, não precisa falar de nomes e tudo mais, mas teve algum que te marcou, assim? Com certeza. Essa semana mesmo, para ser hoje mesmo essa pessoa vem, eu tô esperando, tô ansiosa para dar essa alta. Hoje termino um tratamento de uma pessoa que chegou, acho que foi o caso mais complexo que eu atendi ali em 1 ano e 2 meses de clínica. Chegou, marcou a avaliação e eu tava na minha sala aguardando e escutei chegando pessoas a grito lá na clínica, né? Nossa. Eu pensei, o que tá acontecendo? Aí já chegou um senhor carregado pelo filho, em cada braço, assim, um filho e a esposa. Não consegui nem colocar ele sentado para fazer a avaliação, já coloquei direto deitado na mesa. Aquela pessoa só gritava, só gemia. Com adesivo, com morfina, adesivo e vindo no hospital tomar morfina. Então, a morfina é o que a gente tem de mais forte de tratamento para dor, né? Tratamento medicamentoso. Tava assim, já fazia acho que 25 dias. Eu tinha emagrecido 6 quilos. Então, a pessoa não parava em pé nem porque não tinha... Por causa da dor e porque não tinha força. Não conseguia nem se alimentar. Então, além como nós falamos também, que afeta a qualidade de vida também de quem está ao redor, né? A esposa me olhou e disse assim, me ajuda a gente, pelo amor de Deus, porque eu não tô aguentando mais. Então, porque ele 24 horas por dia, gritando de dor, deitado. Era para ir no banheiro e tinha que ser carregado pelo filho, pela esposa. Para deitar, para dormir, não dormia, nem ele, nem ela, pelos gritos de dor do paciente. Né? Como ele chegou ali, ele chegou arrastado. Ele chegou carregado, arrastando as pernas. E aí eu falei, não, isso aqui tem que ir para o hospital, né? A gente vai ter que fazer... Eu acho que isso aqui é cirúrgico. A gente já foi no hospital e tem 100 pessoas na fila aí para cirurgia de coluna, me falaram.
Então, se fosse, como ele sempre me fala, se fosse depender de outras coisas, teria morrido, né? E eu falei, não, então vamos tentar, expliquei o tratamento, expliquei o que a gente faria, vamos tentar, eu vou fazer de tudo, pro senhor sair daqui bem. Hoje ele tá dando alta. Então, a semana retrasada, a gente foi lá, ele fez questão da gente ir no bailinho dos idosos que tem aqui, pra ver ele e a esposa dançando uma tarde inteira. Então, ele recuperou o peso, conseguiu voltar a se alimentar. Então, ele vinha de carona, ou um familiar, um vizinho trazia ele deitado no banco de trás do carro, hoje ele dirige normalmente. Então, voltou a fazer todas as suas atividades, voltar à qualidade de vida. A esposa dele, que também sofreu com a coluna dela durante esse período, também começou o tratamento com nós, porque viu a melhora, assim, eles não acreditavam. Então, até eles sempre falam, quem viu eles, assim, que era os amigos, né? Que foram visitar ele quando ele estava doente, estava com a dor, e ver ele hoje não acreditam, sabe? Então, esse próprio paciente trouxe muitos outros pacientes para nós, porque quem viu ele daquele jeito não acredita que ele tá assim hoje. Totalmente sem dor, fazendo as suas atividades normalmente. E então, sem passar por cirurgia? Sem passar por cirurgia nenhuma. Hoje ele até fala, o nome dele tá lá na fila da cirurgia. Ele fala, não, a hora que me chamarem eu quero dizer, já tô bem, pode passar pro próximo. Ele tá muito bem, sem dor nenhuma. Voltou, a gente foi lá ver, eu e a Kate e a outra fisio, a doutora Ana, a gente foi lá ver eles dançar no baile, dançando uma tarde inteira. Então eles vêm assim, com alegria já, sabe? E ele sempre me fala, foi você que me colocou em pé. Ele fala pra todo mundo, foi lá que me botaram em pé. E realmente foi, sabe? Foi um caso, assim, sabe aquela coisa que tu termina e tu diz, eu sei, eu tô aqui pra isso, sabe? Que legal. Pra ver esse resultado, é isso que deixa a gente feliz e a certeza de que a gente tá no caminho certo e devolvendo o principal, que é a qualidade de vida, né? Porque eu acho que ali, além da dor, a qualidade de vida ali daquela família tava sendo afetada, né? Totalmente. Então, isso é prazeroso pra gente ver que nosso tratamento consegue ajudar dessa forma, sabe? É muito gratificante ver a melhora dos pacientes, né? Então, assim, teve outro caso também do paciente que ele estava com uma hérnia na cervical e que não estava conseguindo comer. Ele não conseguia fazer esse movimento de levar o garfo na boca. Então, a esposa dele estava tratando ele na boca, né? Ele passava o dia com o braço erguido. Morava no sítio, já não estava mais conseguindo fazer as atividades. Aí depois do tratamento ele ficou super bem, mandou vídeo lá roçando, jogando futebol. Então, assim, a gente consegue ver que realmente funciona, né? Que tem resultados muito satisfatórios. Pacientes que chegam de cadeira de rodas, sendo carregados, né? Então a gente consegue perceber cada dia que eles vão para a clínica uma evolução muito grande, né? Claro que o paciente precisa colaborar com o tratamento, precisa ter paciência também, porque tem casos que a melhora já começa ali nas primeiras sessões, tem paciente que às vezes vai fazer metade do tratamento para começar a ter resultados, então é importante o paciente também entender que não é em uma dor de 4 ou 5 anos, não é em uma semana que ele vai melhorar, né? Ele tem todo um processo. Também gostaria de ressaltar aqui o nosso tratamento, o que nós fazemos. Então, nós utilizamos algumas técnicas da osteopatia, né, que são técnicas manuais onde a gente faz os ajustes biomecânicos, que nós chamamos, que é as correções do quadril, da coluna, né, porque é onde causa os desalinhamentos e sobrecarrega as estruturas da coluna. Então, é a mesma coisa quando você troca o pneu do carro e não faz um alinhamento, um balanceamento. A nossa coluna é da mesma maneira. Então, se você está com uma alteração no quadril, teu quadril está um pouco mais elevado de um lado, vai sobrecarregar a coluna aqui em cima, vai causar alterações, rotações na coluna que vai sobrecarregar o disco e causar sintomas ou hérnias ou outras alterações. Então, a gente faz essas correções. O tratamento é dividido em fases, né? Então, tem a fase inicial ali que a gente faz as correções desses desalinhamentos. Então, a gente corrige ali, manipula, faz as manipulações e correções estruturais. Após isso, a gente libera, então, essas estruturas, as tensões ali da musculatura, a tensão dos ligamentos, da parte óssea. Na segunda etapa, então, a gente entra para tratar a hérnia em si, com técnicas exclusivas de bombeamento dessa hérnia, drenagem dessa hérnia, porque a hérnia ela é como se fosse um babalu.
Então você aperta e aquele líquido que está dentro vaza para fora. É mais ou menos isso que acontece. E com o nosso tratamento, esse líquido que vazou para fora, ele volta para dentro do disco de novo. E aí o corpo cicatriza aquela região ali e aí fica sem nenhum sintoma mais. Porque esse líquido que vaza para fora, ele toca as estruturas nervosas que estão passando ali naquele local. E é por isso que o paciente sente essa dor que irradia para a perna, o formigamento, sensibilidade, né? É por isso que acontece isso. Então, nessa segunda fase do tratamento, a gente trata a hérnia, drena ela, faz com que ela volte para dentro do disco de novo. Então, por isso que muitas vezes o paciente demora um pouco mais para ter resultado, casos mais graves, porque a segunda fase do tratamento é uma das mais importantes e às vezes o paciente não tem paciência de esperar, né? E aí, após esse trabalho, então a gente inicia uma terceira etapa, que é onde a gente então trabalha a musculatura. A gente faz uma estabilização, um reforço dessa musculatura da coluna, do quadril, para que ela estabilize e que não sobrecarregue mais a coluna. Porque a musculatura da coluna funciona como se fosse um cinto que protege a nossa coluna, então qualquer movimento que a gente faça, tanto para girar quanto para baixar, esse cinto acaba protegendo. E se você não tem uma musculatura preparada, ele vai sobrecarregar as estruturas ósseas, o disco, os nervos, os ligamentos. Então, por isso é muito importante, após o tratamento, realizar uma atividade física para o paciente manter a musculatura bem fortalecida. A gente até, inclusive, o pessoal que está assistindo está imaginando que vocês tiram a coluna e colocam uma nova, né? Mas na verdade não esse processo né? Mas na verdade esse processo ele não passa por uma cirurgia, né? Não. Tudo são métodos que vocês conseguem sem precisar desse procedimento mais delicado, que até pode debilitar um pouquinho o paciente por um bom tempo, né? Exato. É um método exclusivo da Dr. Ernia, então ele foi já desenvolvido há mais de 10 anos e a gente consegue então agora, final do ano, a franquia bateu mais de 1 milhão de atendimentos em todo o Brasil, nas mais de 160 unidades que tem espalhadas pelo Brasil, com o número de atendimentos com um paciente, e são mais de 60 mil pacientes atendidos e recuperados com o tratamento da Dr. Ernia. Então, muita é um número gente, muito né? expressivo, né? Nós já, em Chapecó mesmo, nós já estamos há 9 anos, e lá nós atendemos já muitos pacientes também. E desde março do ano passado estamos aqui em Xanxerê também atendendo aí o pessoal da cidade, das cidades vizinhas, né? Que buscam pelo nosso tratamento. E como nós já estávamos em Chapecó, atendíamos muitos pacientes daqui. Então a gente já tinha uma referência, né? Como tratamento que realmente a Dr. Ernia hoje é o que há de melhor para o tratamento da coluna a gente consegue oferecer para o paciente. E com esse período já passa uma tranquilidade muito maior, né? Porque 10 anos você consegue ter uma base aí muito boa, né? Muito Exato. sólida também nesse aspecto. Então isso é importante destacar. Agora, a pessoa que está aí assistindo está querendo saber o que ela faz para entrar em contato, como é que ela faz para agendar a consulta, como encontrar então o Dr. Ernia. Legal. Então, para agendar consultas, a gente tem um canal do WhatsApp que a nossa secretária faz todo o processo ali de tirar dúvidas, explicar para o paciente como que é o funcionamento da consulta, valores e tudo mais, que é o 49 99990 3814. É o nosso WhatsApp ou telefone. Pode mandar uma mensagem, pode mandar um áudio, a gente está lá à disposição para responder. E nós estamos localizados na Rua Olavo Bilac, 287, no Comercial Adélias. Fica bem em frente ali ao Colégio Nabuco e uma fácil localização ali no centro. Isso aí, para quem ainda tá com dúvida mesmo depois de toda essa entrevista, ainda tem um Instagram, né, que dá para olhar os resultados, né? Exato, nós temos um Instagram com muitas informações, né, para pacientes que têm problemas de coluna, que não tem hérnia ainda, mas que já tem alguma alteração. Então lá nós postamos muitas informações e também provas de pacientes que fizeram o tratamento e que depoimentos que tiveram resultados. É o @Dr. Ernia Xanxerê. Legal, então pessoal, acompanha lá porque tem muito conteúdo, tem muita informação para que você possa também ter mais detalhes sobre esse assunto. Vou deixar esse espaço final aqui para que vocês possam fazer também os últimos apontamentos. Érica, muito obrigado pela sua participação, por trazer essas informações. Bem legal isso, poder trazer a prática, trazer esses resultados mesmo que vocês vivenciam no dia a dia. Obrigado mesmo pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço poder vir aqui mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Falar o que a gente veio aqui para fazer aqui nessa cidade e saber que a gente está
ajudando, né? Tem tanta gente aí procurando, às vezes sofrendo há tanto tempo. E a gente tá aí oferecendo o que há de melhor e esperando aí quem tá sofrendo para oferecer o melhor tratamento. Vai ser um prazer receber esse povo. Que legal. Obrigado mesmo pela participação. Júnior, também obrigado por ter Obrigado participado. pelo convite, a gente agradece, a gente fica à disposição e quem está sofrendo aí com dores na coluna, a gente convida a ir para a clínica, conhecer o nosso trabalho, passar por uma consulta. Tenho certeza que você será muito bem atendido. Obrigado mais uma vez. Obrigado também, João, pela participação. Mais um podcast. Mais um podcast. Né? Bastante informação para nós. E agora ficamos mais tranquilos, né? Porque a nossa postura aqui nós temos que dar uma melhorada, né? Mas, nesse caso... Vai rever aquela entrevista e já vai... Nossa, pesada, né? Não dá. Obrigado também pela participação e obrigado a você de casa que nos acompanhou em mais um Pode Falar aqui do canal Ideal. Até a próxima.